culto da nossa igreja aqui na cidade de Jataí. E é um culto onde nós vamos colocar na dependência de Deus, aonde Deus vai poder estar sobre a nossa vida e ditando a caminhada desse ministério. Nós começamos uma caminhada há um tempo atrás. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus, fique à vontade. Nós começamos essa caminhada há algum tempo atrás, alguns anos, e nessa caminhada pessoas foram nos conhecendo e vivenciando a nossa luta contra as ações espirituais do mal, contra as situações ao qual acontecia na vida do povo, e nós temos lutado de uma maneira que, colocando Deus à frente de todas as batalhas, nós temos alcançado a vitória. E assim foi com todos os homens da fé no passado. Todos os homens da fé que lutaram, colocando Deus à frente das batalhas, ali houve a vitória. Porque esse Deus de Israel, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele promete nas Escrituras. E Deus abriu mais uma porta em nossa cidade. Não que seja melhor ou pior, mas é para a honra e glória do reino do Senhor. Todas as igrejas falam de Deus, todas as igrejas falam o nome de Cristo, mas cada uma segundo a sua fé. Diz a palavra que todo aquele homem que está na terra tem a sua fé bem definida, foi lançada sobre ele o livre-arbítrio. Então nós temos que ter a busca da presença de Deus em nossa vida segundo a nossa fé. Então aqui nós estamos abrindo essa reunião abençoada às 9 horas da manhã, na Igreja da Renovação em Deus, para que haja uma renovação em nossa vida. Nós precisamos mudar a nossa mente, mudar a nossa fé, ao qual nós guiamos ao longo do tempo, lutando e buscando a presença de Deus. Talvez foi muito longa a caminhada, talvez a caminhada diante da fé foi muito longa, mas diante das adversidades nós colocamos sempre Deus na frente. Mas as lutas vinham direito à nossa vida, mas nós não costumávamos a entender realmente o que Deus queria para aqueles que o amam. E Deus quer verdadeiros adoradores, pessoas que na presença dEle entendam que somente Ele é fiel para cumprir, e ninguém mais. Não existe pastor, não existe obreiro, não existe louvor feito pela boca do homem que possa ser superior a Deus. Deus é o único eterno Salvador. A estrela dessa festa é Cristo, é Deus e mais ninguém. Então nós estamos aqui para adorar, para vivenciar a palavra de Deus e viver segundo o Espírito do Senhor. O louvor foi muito bonito, o pastor cantou, foi muito abençoado, mas nós somos seres humanos. O que fez a diferença foi você adorar a Deus, o único e eterno Salvador. Esse sim é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Se um dia o pastor André não estiver mais aqui à frente, você tem que estar firme, porque Deus vai estar no comando desse ministério. Se um dia o pastor Reinaldo não estiver à frente, você não pode desanimar. Você tem que estar firme na sua fé. Você tem que estar determinado que somente quem está à frente do altar é Deus, e somente Deus é fiel para cumprir, e não o homem, pois nós somos falhos, fracos e pecadores. Nos colocamos na dependência de Deus e somos fortes naquele que nos fortalece. Mas se um dia não tiver um de nós, você tem que estar firme aqui. Então essa é a primeira reunião. Já coloco diante de você qual é a verdadeira intenção do ministério, de poder ter verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, e assim será a palavra de Deus. Então quando nós começamos essa caminhada, nós costumamos a falar que para a gente ser verdadeiro adorador, nós temos que ter o quê? Já no nosso coração, que os dias já estão vindo, os dias do Senhor já estão à porta. O nosso Deus, o noivo já está às portas. O noivo já está às portas. Ele vem para buscar quem? A noiva dele, que é a igreja. A igreja somos nós, então ele vem buscar quem? A nós. Então nós temos que estar preparados diante da palavra, conhecedores do Espírito de Deus, da palavra de Deus, e determinados a ter um
dia que vai vir, que vai chegar. Isso é evidente, tanto é que as situações ao qual as Escrituras falam de Gênesis a Apocalipse, diz que as grandes dores do mundo já estão acontecendo. E isso, a palavra já é o quê? Renovada. Ela se renova dia após dia. Muitos estão falando que a Escritura está desatualizada. Eu tenho visto vários pregadores falando blasfêmia. Essas Escrituras têm mais de 2000 anos e continuam sendo atualizadas no dia de hoje. Servem como atualização nos dias de hoje. O que tem que acontecer é a mente do ser humano ser atualizada. É a mente da pessoa entender que as Escrituras não são apenas lidas, e sim vividas. Lidas, a gente lê todos os dias na nossa casa. Você pode ter uma Bíblia aberta lá no cômodo da sua casa, no passador da sua casa, pode ter a Bíblia aberta. Você pode ter as Escrituras no criado mundo da sua cama. Mas de nada vai valer se você não estiver vivendo o que está nas Escrituras. E às vezes nós estamos vivendo nas Escrituras algo que os homens querem que nós vivamos. Mas nem sempre é o que Deus quer que nós venhamos a viver. Deus não fala em nenhum momento que você tem que ser um derrotado. Deus não fala em nenhum momento que você tem que ser uma pessoa que se prostre diante das situações. Mas tem pessoas que estão no corpo da igreja vivendo já há 30 anos a fé, 10, 15, 10 anos, 1 ano. Aprenderam a verdadeira Escritura de Deus e ainda seguem com a mente pequena, pensando que Deus Ele vai cumprir na vida dela algo que ela não determinou os caminhos dela. E a determinação vem o quê? Daquele que crê. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então você pode tudo aqui na terra. Deus te abre uma porta para que você possa ser abençoado e não destruído. Mas tem pessoas que preferem viver a destruição e dizer que é para honra e glória de Deus. Será que Deus se agrada da vida do povo destruído? Eu não vi nenhuma vez Deus desamparar, a não ser quando Josué foi para a frente de batalha e lá houve o que? Derrota do povo hebreu. Porque Josué foi e no meio dele tinha um transgressor, que quando eles foram para a frente de batalha, Deus disse assim: Josué, vai, que eu sou contigo. E Josué foi para a batalha e disse: vai, mas não traga nenhum estorjo de guerra, nada que foi derrubado daquela cidade poderá ser trazido, porque era tudo impuro, imundo. E Deus mandou ir destruir o inimigo, que era o que? Os problemas. Só que em meio dele, muitas pessoas ali foram e trouxeram estorjos de guerra para dentro do acampamento. Deus não se agradou. E esses estorjos de guerra hoje na nossa vida é um pecado, é a desobediência, é as palavras que nós usamos ao longo dos dias para justificar as nossas falhas, sendo que nós não queremos transformar as nossas falhas em bênção. Por isso que não vencemos a batalha. Como Josué não venceu a batalha porque havia estorjos de guerra, desobediência, de trazer para dentro do acampamento algo que foi o quê? Adquirido na guerra. Não era para se trazer, mas o povo foi desobediente. Por isso houve o pecado. E para os dias de hoje, o pecado são as nossas falhas que nós viemos cometendo, que é vivendo segundo a carne e não segundo o Espírito. E a palavra diz que os dias já estão às portas. O noivo já está voltando para buscar sua igreja. Tanto é que Cristo falou em parábolas várias vezes para que o povo entendesse que nós devemos permanecer prontos todos os dias. Não é no momento da aflição, não é no momento da morte, no momento das guerras, das lutas. Não, é diariamente, é estando bem, é estando mal, é estando feliz, mas sempre o quê? Prontos para o dia do Senhor. Deus tem recolhido pessoas. Para você que acompanhou as mídias essa semana, foi noticiada a morte de um grande esportista, que foi quem? Maradona.
só a que ponto chegou o ser humano. Nomear homens carnais falhos. E diga-se de passagem, que fez no mundo do futebol, pode ter feito muita coisa para quem gosta de futebol, mas para a vida dele e para a família dele, ele não foi exemplo nenhum. Ele não foi exemplo nenhum. A vida dele foi desregrada, pecados, em várias situações que não agradam a Deus, mas ele foi visto como Deus pelo mundo. Aí agora, nessa mesma semana, aconteceu uma tragédia. Um ônibus matou 41 pessoas, trabalhadores, que estavam indo para a empresa, para a indústria, e no meio do caminho, um caminhão bateu de frente, matou 41 pessoas. Conte nos dedos quanto foi noticiada essa notícia. Nas grandes mídias, uma vez, talvez, na semana. Mas Maradona até hoje está correndo. Facebook então nem se fala. Pessoas estão lá agradecendo pela oportunidade de ter tido Diego Armando Maradona no futebol, que trouxe grandes conquistas no futebol. Mas ninguém falou das pessoas que morreram no acidente. 41 pessoas que perderam a vida e novas. E talvez muitas ali não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Mas muitos querem fazer com que a estrela brilhe, pessoas sejam vistas, que possam gerar o quê? Uma sociedade. Agora as almas que estão se perdendo no reino dos céus ficam em segundo plano. E Deus fala nas Escrituras que aquele que não estiver preparado, o dia que chegará o seu Senhor, talvez não haja tempo de sentar à mesa. Por isso que nós devemos permanecer 24 horas por dia em espírito. Permanecer 24 horas por dia ouvindo a palavra, vivendo as Escrituras, vivendo o que Deus fala nos seus mandamentos, para que nós possamos o quê? Aí sim ter a oportunidade de ter uma aliança com Ele, ter uma intimidade. Eu e mais a minha esposa, eu tenho intimidade de chegar para ela, eu sou casado com ela, faz 10 anos, vai fazer 10 anos que nós somos casados. Eu tenho intimidade de chegar para ela e dizer assim: meu amor, não alcança um copo d'água. Meu amor, não alcança tal coisa. Você não fez correto. Nós temos essa intimidade. Será que essa mesma intimidade que eu tenho com ela, eu tenho com Deus nesse momento? De chegar e falar com Deus e dizer assim: meu Deus, eu tenho pedido tanto ao Senhor a transformação da minha família. Eu tenho pedido tanto ao Senhor a mudança da minha vida espiritual. Eu tenho pedido tanto para o Senhor a mudança da minha vida financeira. Será que eu tenho essa mesma intimidade com Deus que eu tenho com a minha esposa? Aí está a pergunta. Para mim ter essa aliança, temos que viver as Escrituras. E a aliança parte da obediência e do temor, e esperar que no dia ruim o nosso Senhor nos encontre prontos para subir junto com Ele à igreja do Senhor para o reino dos céus. Temos vivido dias de dor, de angústia, de situações, mas é aí que a gente tem que permanecer forte, determinado, que a nossa vida seja transformada, como diz lá, nas Escrituras, que não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós temos que renovar nossa mente, ser pessoas que entendam que não adianta somente orar. Orar faz bem? Faz muito bem, é necessário. Isso é quase que impossível um cristão que não ora poder estar na presença de Deus. Mas a oração, ela vai ser o quê? Um clamor seu, mas isso não vai resolver o que você tem pedido a Deus. Isso não vai resolver a tua salvação. O que vai resolver a tua salvação são as Escrituras. Aí você resolvendo, você tendo as Escrituras no seu coração, a sua oração é atendida, porque daí há intimidade entre a criatura e o Criador.
e aí sim as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Buscai o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vai ser acrescentado. Muitas pessoas têm a visão limitada, acham que somente orar vai solucionar. Tem muitas pessoas que falam, procuram, né, o pastor, e dizem assim: pastor, eu estou precisando de uma oração, eu estou precisando que o senhor ore por mim. Amém, graças a Deus eu vou orar. Só que sai dali, segue na prática do erro. Como Deus vai poder honrar alguém que ele não tem aliança? Como Deus vai poder atender a oração se não há uma intimidade? E a intimidade, ela tem que ser perpétua, porque daqui para a eternidade nós temos já que estar prontos para ter essa intimidade. Você trouxe sua Bíblia, quiser abrir no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 35. Lucas 12, 35. Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 35. Se você não achou, peça para os obreiros, os pastores, achar para você. A parábola do servo vigilante. Curva a sua cabeça e feche os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez na Tua santa presença, e aqui, meu Pai, te pedimos a oportunidade de poder entender as Escrituras, e assim, meu Pai, possamos renovar o nosso entendimento e sairmos, meu Pai, daqui nessa manhã totalmente transformados, renovados pela transformação do nosso entendimento. Diga amém, graças a Deus. Diz assim a Escritura, no capítulo 35: estejam prontos para servir e acesas as vossas candeias. Estejam prontos para servir e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier bater, logo possa abrir a porta. Bem-aventurado aquele servo aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, e em breve vos diga que se vestirá e fará assentar a mesa, e chegando-se os servirá. E se vier de noite, e se vier de madrugada, o achará assim. Bem-aventurado são os tais servos. Diga amém, graças a Deus. Olha só o que diz as Escrituras: estejam prontos para servir e acesas as vossas candeias. Estejam prontos para servir. Servo é aquele que está pronto. Servo é aquele que está prontamente disposto a estar cumprindo todas as ordens do seu Senhor. Não existe um servo que ele tenha opinião própria. Não existe um servo que ele diga: aqui não é o lugar certo desse copo. O lugar certo desse copo é aqui. Se o seu Senhor mandou colocar aqui, esse não é servo. Esse é desobediente. Se o Senhor mandou colocar o copo aqui e ele foi colocado aqui, é desobediência. Então a partir já não é mais servo, e sim um cumpridor das ordens da casa, que talvez não cumpra. Então, se Deus colocou o copo aqui, aqui é para ficar. Este é o servo. Então, não deixe de ser diferente das Escrituras. Se o seu Senhor deixou escrito o que tem que ser vivido, tem que ser cumprido, pois nós somos servos. E servo é aquele que cumpre as ordens do seu mestre, do seu Senhor. Então, nós devemos cumprir tanto os mandamentos quanto o que está escrito nas Escrituras. Automaticamente nós nos façamos servos do Senhor. Então nós já temos um ponto de acesso à salvação. Estejam prontos
para servir. Servir vem de servo. E acesas as vossas candeias. Tem muitos que são servos, fazem um trabalho bonito na igreja, servem à mesa, colocam o óleo no cálice, arrumam os copos, varrem o piso, conforme Deus manda, que tenha ordem e decência. E o seu líder programa as atividades dentro da igreja. Mas mesmo assim não quer dizer que você esteja salvo, esperando o seu Senhor. Ele fala que esteja com as suas candeias acesas. A candeia, para quem não sabe, é uma espécie de luminária. No passado ela era abastecida com óleo. Se não houvesse óleo, ela não acende. Se ela não acender, não há fogo. Se não há fogo, não há espírito, não há luz. Então, quando você tem que ser um servo, você tem que ser cumpridor das Escrituras. Mas diz também as Escrituras que você tem que ter as candeias acesas. As candeias, elas são movidas pelo óleo. O óleo representa o Espírito Santo do Senhor. O óleo é o Espírito de Deus aqui na terra. Representante. Quando você é ungido ao Senhor. Você é consagrado ao Senhor. Porque o óleo representa o Espírito. Então, se você não é abastecido do óleo, como pode acender a candeia? Para ser servo vigilante, tem que ter o óleo na candeia e a chama esteja acesa, para que haja luz. E essa luz que sai da candeia, ela ilumina as pessoas lá no mundo que estão afligidas. Qual o testemunho que nós temos dado como cristãos na palavra de Deus para as pessoas que estão lá no mundo, os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos? Qual tem sido a luz dessa candeia que você tem passado? Diz as Escrituras: para esperar o Senhor tem que ser primeiramente um servo para poder servir e ter as vossas candeias acesas. Quer dizer que os nossos testemunhos aqui na terra vão contar muito na hora da nossa salvação. Não esperamos. Então nós devemos ser luz para o mundo. Nós devemos ser a imagem e semelhança de Deus aqui na terra, para que possamos transparecer o que Deus manda nas Escrituras. Então, se nós formos apagados, não vamos ter o óleo. Se não tivermos o óleo, não teremos relacionamento com Deus. Aliança. Então precisamos do óleo, aliança, precisamos ser servos obedientes, né? E outra coisa importante, estar atento. Olha só o que diz no versículo 36. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Costumamos a ver pessoas que estão ao nosso lado, lutando espiritualmente, querendo atingir a força espiritual. Mas quando nós vimos alguém que está alcançando um patamar mais alto na fé espiritual, crescendo espiritualmente, a primeira coisa que nós temos a visão, esse cara está se mostrando. Esse irmão está querendo aparecer aqui na igreja. Ele chega na reunião e se põe de joelho antes de começar a reunião. Esse irmão está querendo se mostrar para o pastor. Ele está querendo porque ele ora. E quando ele ora forte. E ele fala alto. Quer dizer, não faço e não deixo com que façam. Nós costumamos criticar quem está fazendo a diferença. E falar para quem está na fé que é exagero. Quantos foram os homens de Deus nessa caminhada que se perderam? Membros da igreja, pastores, obreiros, que se perderam dos altares, dos átrios, por causa de crítica de pessoas que não estavam no Espírito, que não estavam na fé. Quanto foram as pessoas? Ao nosso lado, Deus envia pessoas para que façam a transformação, a diferença. Às vezes, do seu lado no banco,
você senta para assistir a reunião, e do seu lado senta uma pessoa que aos olhos humanos é louco, mas Deus mandou os loucos para confundir os sábios, porque nós costumamos a dizer que nós temos o conhecimento, só que aquele que está sentado do nosso lado tem levantado o fogo do Espírito Santo mais forte do que nós, e nós costumamos achar que é exagero. O pastor veio pregar aqui na igreja, pregou melhor que o pastor líder da igreja. Amém, graças a Deus, edificou a quem? Ao povo, então é de Deus. Amém. Esse negócio que o pastor prega mais que o outro, que o obreiro é melhor que o outro, isso edifica o povo, não prejudica quem está na frente de trabalho. Graças a Deus que existem pessoas que estão na fé e lutando forte, perseverante. É sinal que estão fazendo a obra de Deus corretamente. E aquele que se sente ameaçado, cuide-se para que não caia, porque acha que está forte. Cuide-se para que não caia. E assim tem sido a vida do ser humano. Então, para poder alcançar, devemos ser semelhantes aos homens que esperam seu Senhor. Semelhantes, iguais. E não querer ser diferente ou mais. Devemos ser da mesma dosagem. Olha só o que segue dizendo as Escrituras. Ao voltar ele da festa de casamento, porque ele é o nosso noivo, para que quando vier a bater, logo possa abrir a porta. Então nós só vamos poder abrir a porta da nossa vida para Deus se nós tivermos aliança, abastecidos com óleo, sermos servos que é pronto a servir, e automaticamente fervorosos como aquele que está ao seu lado. É isso que Deus quer. Bem-aventurado aquele servo aos quais, quando o Senhor vier e achar vigiando, em verdade vos digo que se vestirá. Olha só, imagina só um servo. O servo, no passado, ele se colocava ao lado da mesa, o seu senhor sentava na mesa e aí ele consumia o alimento. Quando ele deixava o guardanapo dobrado, a referência de um guardanapo dobrado era porque ele ainda ia seguir comendo. Então o servo tinha que estar pronto, ao lado da mesa, esperando o seu senhor. Enquanto ele comia, o servo olhava ele comendo e permanecia olhando até ele terminar. O servo tinha que ficar do lado da mesa, cuidando do seu dono. Porque quando o seu senhor levantasse da mesa, se ele levantasse, limpasse os dedos com um pano, largasse amassado em cima da mesa, era sinal que tinha terminado a refeição. O guardanapo amassado era que tinha terminado a refeição. O guardanapo dobrado, que ele ainda ia continuar comendo. Então o servo tinha que estar atento. Esse é o servo vigilante, atento ao seu Senhor. Só que aqui as Escrituras dizem que, se dando ele pronto, o Senhor iria mandar que ele se vestisse e sentasse à mesa. Deixaria de ser servo e passaria a ser uma pessoa com intimidade com Deus. Uma pessoa que estará sentada à mesa para desfrutar o que Deus fala nas Escrituras. A grandeza do reino dele. Diga graças a Deus. Está vendo como é muito importante a gente analisar as Escrituras? Tem muitas pessoas que pegam um trecho da Bíblia, pegam um trecho da Bíblia e dizem assim: maldito é o homem que confia no homem. Aí sai se disseminando no mundo, no meio das pessoas, que nós não devemos confiar no homem. E na verdade não é isso que diz as Escrituras. O que diz as Escrituras é o contexto dessa palavra. Maldito é o homem que confia no homem e faz dele seu braço forte. Porque ele deixa de confiar em Deus. Maldito sou eu que deixo de confiar em Deus e confio na força do braço do homem. Maldito seria eu que não confio em Deus, mas confio no braço forte do homem. No homem. Esse é o maldito.
Agora, tu confiar numa pessoa é sinal que você é uma pessoa que está tendo uma visão espiritual. É confiar no seu familiar. Às vezes ele não está disposto a estar na mesma fé que você. Amém, graças a Deus. Mas diz também que só o fato de você estar na fé buscando a presença de Deus, você já identifica a sua casa. Você já identifica o seu marido, identifica a sua esposa, identifica os seus filhos. Pode ser o mais incrédulo, pode ser a mais incrédula, mas você estando cumprindo as Escrituras, permanecendo na fé, lutando espiritualmente, a tua casa está abençoada por Deus. Olha só que grandeza é essa. Espírito Santo. Graças a Deus. Então permaneça forte. Permaneça nessa fé. Permaneça com suas candeias acesas. A luz para o mundo. O óleo abastecido na casa do Senhor. As Escrituras sendo como regras para você conduzir a sua vida. Como lei do teu Senhor. E aí sim a tua vida vai estar pronta para receber a presença de Deus. Eu peço a Deus que muitas daquelas pessoas, eu não sei, eu não conheço a história delas, mas que elas possam ter sido salvas, tenham tido a oportunidade de ouvir o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que tenham entregue a vida delas no altar, e o mais importante, que tem muitos que estão quebrando isso, que sejam batizadas nas águas e que possam ter também recebido o Espírito Santo. Porque agora começou um auê que você não precisa ser batizado nas águas, você já está salvo. Conversa aí. Você já alcançou a graça, mas também diz as Escrituras que se não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. E diz a cronologia toda de como andou as Escrituras, como Cristo quando foi ser batizado, ele foi batizado nas águas e logo após ele foi batizado no Espírito. Quem somos nós para inverter a ordem das coisas que aconteceram nas Escrituras? Nós devemos ser o quê? Copiadores, como diz o apóstolo Paulo. Devemos ser imitadores dele, assim como ele foi de Cristo. Então vamos ser imitadores do que Deus fala nas Escrituras. Se Deus manda você andar para a direita, ande para a direita. Se Deus mandar você andar para a esquerda, ande para a esquerda. Mas não se desvie do caminho, porque há um só caminho e um só Senhor. Graças a Deus. Quem entendeu a palavra? Glória a Deus. Então, resumindo isso, tudo que você busca na quarta-feira, tudo que você busca nos dias de reunião, só vai acontecer se você botar em prática isso aqui. Salvação. Buscai o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Vai ser acrescentado. Pode ficar tranquilo. Vai ser acrescentado. E a tua vida transformada. Diga graças a Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração e vamos entregar a nossa vida para Jesus. Isso eu vou fazer em todas as reuniões, porque todos os dias nós devemos nos entregar a Deus, porque aqui todo mundo vive no mundo. E no mundo tem aqueles aflições. Então nós passamos dificuldades, situações que às vezes até nos constrangem na fé. Nos constrange na fé porque nós costumamos a ser julgados por cristãos que somos e não alcançamos o que Deus fala nas Escrituras. E aí já gera dúvida no nosso coração. Então nós devemos entregar nossa vida a Deus. Então nós vamos fazer uma oração rápida e objetiva e vamos entregar nossa vida a Deus. E logo após nós vamos encerrar a reunião para você ir embora para sua casa abençoado. Amém? Graças a Deus. Então, feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos na dependência do Senhor para termos a oportunidade de estarmos, meu Pai, renovando a nossa aliança, as nossas bodas, renovando, meu Pai, a nossa vida espiritual diante do Senhor. Vivemos, meu Pai, uma sociedade ao qual, meu Pai, os valores são invertidos pela nossa vontade e não pela Tua vontade.
Costumamos a esquecer, meu Pai, o verdadeiro valor de estarmos prontos para a sua vinda e para nos recolher, meu Pai, diante da morte. E costumamos a esquecer, meu Pai, que se não formos servos vigilantes, esperando o seu Senhor, talvez não tenhamos a oportunidade de estar sentado à mesa do Senhor. Então, meu Deus, nos transforma, nos renova a nossa vida, nos faz, meu Pai, pessoas que estaremos, meu Pai, firmes diante das Tuas Escrituras. E não apenas ouvintes, mas sim vivenciadores do que o Senhor fala aqui nesse livro sagrado, aonde o Senhor coloca as Suas vontades e as Suas ordens, e nós, como servos que servimos ao Senhor com alegria, vivamos, meu Pai, segundo o Teu Evangelho, segundo as Tuas Escrituras, e possamos, meu Pai, ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Transforma a nossa mente, transforma a nossa vida, nos faz mudados para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos descer a casa do oleiro. Você que está aqui, declare a sua vida a Ele. É o momento de você chamar Ele para a sua vida. Diga para Ele isso. Aleluia. Deus, não como descrever Sua grandeza e Seu poder. Sua grandeza e o Teu poder. Não há outro igual a Ti. Sim, quando desço, reconheço. Sim, quando desço eu reconheço que foi pago um alto preço. Eu vou descer. Eu vou descer A casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. eu vou descer pra honra e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Nós te adoramos, Senhor. Santo, santo és tu, ó Deus, nós te amamos. Diga para Ele nesta manhã: Deus, não há como descrever sua grandeza e o seu poder. Não há outro igual a Ti. Sim, quando desço, reconheço. Sim, quando desço eu reconheço Que foi pago por nós. nosso alto preço. Desce na casa, eu vou descer Na casa do oleiro, meu Senhor irá me refazer. eu vou descer. Vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer. Eu vou descer pra Deus aparecer. Vou descer A casa do oleiro, e o meu Senhor meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. diga a Deus, diga graças a Deus, e vamos bem forte para o Senhor Jesus. Bem forte, e bem forte. Graças a Deus. Só um segundinho para complementar essa palavra. Olha só o que diz aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 21. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Deus está colocando na sua vida a oportunidade de ser livre. E livre é ser um servo que está pronto para receber a honra e a glória de Deus. Você é mais que vencedor. Não deixe que palavras coloquem no seu coração que você não pode.
que você tem que ser limitado, que você tem que ser fraco, que você tem que passar por problemas, situações aqui na terra. Isso não provém de Deus. Isso provém do conformismo da pessoa, de justificar a vida que ela leva. Sendo que a vida que ela leva, às vezes não está condizendo nas Escrituras, que é forçar que você viva da mesma forma, para que não possa ser sobressaído a ela na sua salvação. Então, mantenha firme, mantenha forte. Deus vai trazer a vitória na tua vida. Diga graças a Deus. Vamos bem forte para o Senhor Jesus. Isso, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Pessoal, então essa é a palavra. Essa é a palavra.